Por favor, Ivan. Alô, alô, estão me ouvindo? Muito bem, para mim é uma honra enorme apresentar um especialista do gabarito do professor doutor Aloísio Andrade, uma vez que temos convivido com ele ao longo da última década no Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Mais do que falar que ele é um médico reconhecido, como se referiu o Alexandre, mais do que dizer da importância dele na determinação de várias políticas públicas, como a participação efetiva na Assembleia, uma vez que a Assembleia tem assento nesse Conselho de Política sobre Drogas, mais do que dizer que ele coordena o conjunto de secretários estaduais de política sobre drogas em todo o Brasil e que tem feito um trabalho ímpar nessa área, desde quando convivia com o doutor Elias Murat, que assumiu o cargo de deputado e tem um papel relevantíssimo na determinação de política sobre drogas, eu quero destacar o homem sensível, bondoso, extremamente competente e generoso, alguém que se preocupa não em desenvolver teorias que funcionam muito bem nos gabinetes, mas que se distanciam da prática das questões da saúde mental. O doutor Aloísio Andrade foi forjado na batalha diária da saúde mental, tanto orientando aqueles com quem se evita entrar em problemas, quando lidando diretamente com casos os mais graves, os mais complexos, e sempre com sabedoria, com inteligência, com a colaboração de inúmeros parceiros, amigos, colegas e antigos pacientes, tem feito, de fato, um trabalho notável. Então, nós vamos ouvir alguém ancorado na realidade e que nos permitirá enxergar perspectivas, inclusive a partir do ponto de vista daquilo que nos interessa, que são as propostas em que todo esse trabalho do Parlamento Jovem vai redundar. Eu tenho certeza que as contribuições do doutor Aloísio inspirarão a todos nós. E, por isso, eu já passo a palavra, precioso por ouvi-lo. Boa tarde, uma alegria estar com todos vocês, uma satisfação receber o convite da Assembleia Legislativa através da Escola do Legislativo, através do Dr. Ivan Capdeville, né? Parabenizar aqui profundamente a consultoria da Casa e a assessoria da PUC Minas, porque o material, o texto básico para ser discutido ao longo de 2022 está totalmente consistente, variado nas suas inúmeras perspectivas, né? Então, parabéns à PUC, parabéns à assessoria, consultoria da Casa e à Escola do Legislativo nesse trabalho de longa data. E, continuando na fase dos parabéns ainda, ao Parlamento Jovem, que vai estar, então, completando seus 18 anos de existência, com um papel fundamentalmente importante no que diz respeito à conscientização, ao desenvolvimento de perspectivas transformadoras, e a gente sabe que qualquer ação prática começa, sim, pela teoria. E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão que é o desafio maior da saúde mental, que é a questão do sentido da vida, do que lá na música do Caetano Veloso, da Cajuína, assim, o existir, a que será que se destina. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que eu concordo com a percepção da antiga ciência védica indiana, que afirma que antes da vida ser um desafio, ela é uma oportunidade para que nós possamos nos desenvolver em todos os campos, e lógico, inclusive, principalmente no campo espiritual, para que possamos merecer em momentos futuros lugares, instâncias mais evoluídos, mais civilizados e menos injustos. O sentido da vida, então, é o que vai fazer com que a vida seja sustentada. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares. De um lado, a família, do outro lado, os amigos, eles são, então, simultâneos, né? Outra dupla, que é o trabalho, o estudo, seria a ocupação,
do outro lado, o lazer, e, de um lado, as questões relacionadas ao desenvolvimento espiritual. E quando a gente fala em espiritualidade, a religiosidade é apenas, então, somente uma das formas de se desenvolver, de se evoluir espiritualmente, né? Então, de um lado, as práticas espirituais, muito mais importantes do que as teorias, e os prazeres da matéria, as coisas que a gente gosta de fazer e que nos dão uma sensação de satisfação. Esses pilares de sustentação, eles têm que ir sendo, ao longo da vida, desenvolvidos, temos que construir novos pilares para que a vida continue tendo sentido, apesar da gente ficando mais velho, da gente ficando com certas limitações, que são limitações naturais do corpo físico. Falando em corpo físico, quero trazer aqui o conceito da dualidade, que é um conceito na psiquiatria muito importante. A psiquiatria parte do princípio que todo ser humano é dual por natureza. Matéria e energia, corpo e espírito, adultos em umas coisas, infantis em outras. Então, todos nós temos essa dualidade, e é da dualidade, dessa dualidade, que surge o vazio existencial. O conceito de vazio existencial na psiquiatria é tratado sob o nome de angústia, entendendo que o vazio do estômago é a fome e o vazio existencial é angústia. Não é depressão, não é tristeza, não é doença. Angústia é fome de mais sentidos, e no plural, mais sentidos, de mais pilares de sustentação para o sentido da vida. Nós temos, então, assim como preenchemos o estômago diariamente, nós temos que ir preenchendo esse vazio existencial para poder, então, diminuir essa dualidade, mesmo sabendo que ela em seguida vai surgir novamente. Então, não há como preencher o vazio de uma forma definitiva. É um preenchimento que é cotidiano e que tem que ser feito aos poucos, de maneira que a gente evite que essa distância entre um lado e outro fique tão grande a ponto de fazer com que o elástico se rompa e que, então, a gente deixe de ser dual e se transforme em dois. E é um ponto importante de esclarecer para vocês o fato de que a dualidade é conceituada como neurose. Então, a neurose é essa dualidade, e o que varia é o tamanho dessa neurose, o tamanho desse vazio e como a pessoa administra o seu preenchimento. Quando o elástico se rompe e a pessoa de dual se torna duas, vamos dizer assim, ocorre então uma ruptura no eu, e essa ruptura vai trazer um quadro psicótico, que são os quadros mais graves da psiquiatria, que envolvem a esquizofrenia, o distúrbio bipolar, o toque, todas as doenças que são realmente doenças que necessitam de tratamento médico, medicamentoso, psicoterápico, são os casos mais graves. Então, o primeiro desafio nosso é lidar com o vazio, preenchendo cotidianamente, e eu vou falar um pouco sobre os alimentos que preenchem o vazio existencial. Nós temos os alimentos menos consistentes, que são muito importantes, são fundamentais, mas não são suficientes, que correspondem, então, aos líquidos para preencher o vazio do estômago. Eles preenchem, mas a sua durabilidade no papel, na função, é uma durabilidade relativamente curta. Os alimentos mais, que a gente chama de, então, de mais superficiais ou menos consistentes, são de duas naturezas: os prazeres e as conquistas. Os prazeres, que é tudo que a gente gosta de fazer, tudo que a gente, como diz na gíria, curte, né? E as conquistas, que são o dinheiro e tudo que ele permite, a fama e tudo que ela agrega, o poder e tudo que dele emana, o conhecimento e a sua capacidade de preencher o vazio da alma, né? E esse movimento, então, dos alimentos que são menos consistentes, eles têm uma característica que vai fazer com que vocês entendam por que a gente não possa viver só na base do dinheiro, da fama, do poder, do conhecimento e de outras conquistas, porque eles se perdem mais. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir; quanto mais a gente come, mais a gente quer comer; e quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta. Então, são alimentos importantes, porém, nós precisamos de alimentos mais consistentes também, que são de três naturezas. Primeira é a questão das causas, uma atitude diante da vida que envolva atividades, que envolva atitudes não egoístas. Então, quando a gente fala em causas, a gente está falando em amor desinteressado, quando você se dedica a alguma coisa que não é pela fama, não é pelo dinheiro, não é para receber prêmio, é porque ao fazer, ao praticar,
esse apoio em causas que você considera causas adequadas, pertinentes e consistentes, a gente já tem uma vivência de preenchimento ao praticar essa contribuição para causas coletivas, causas públicas, causas amplas, né? Então, as causas, participar de causas é fundamental para preencher o nosso vazio existencial. Segundo, que é o alimento espiritual, né? Nós precisamos de, ou espontaneamente, ou intencionalmente, acreditar que a vida é mais do que comer e defecar, beber água, urinar, trabalhar e tentar pagar a conta, né? Quando isso vem espontaneamente, ótimo, mas se isso não vem espontaneamente, nós temos que ter a intenção, temos que ter essa proposta, assim, eu quero acreditar que a vida é muito mais do que esse básico da matéria. E aí vem as práticas espirituais, que são quem relativiza o absoluto da vida. Por que relativiza o absoluto da vida? Porque é justamente através de uma percepção espiritualizada da vida que a gente vai acreditar que viver é muito mais do que só sobreviver. E aí vem a questão do sentido da vida, porque só sobreviver é insuficiente para nos preencher. E se o vazio existencial, se o vazio da alma não é preenchido por alimentos consistentes, aí nós vamos ter que recorrer aos anestésicos potentes. E esses anestésicos potentes são o que a gente vê, né, hoje em dia tão consumidos, né, que envolve, então, substâncias psicoativas lícitas, ilícitas, remédios calmantes, antidepressivos, né? A questão dos distúrbios alimentares, né? Porque a gente tem uma impressão que preenchendo o estômago a gente vai preencher o nosso vazio existencial, e isso daí realmente na prática não acontece, por isso é uma tendência a sobrepeso, né? Na maior parte da população você encontra muita gente acima do peso. Então, nesse processo que envolve a relativização, nós precisamos de não ficar tão apegados à questão das compras, à questão da alimentação, à questão do sexo, à questão do poder, à questão disso que a gente chama, então, de preenchimentos externos ou exógenos para um vazio que é interno. Então, preencher o vazio existencial é o primeiro desafio para que nós tenhamos uma boa saúde mental. E a boa saúde mental, ela, lógico, não é ser feliz, alegre, saltitante todo o tempo. Nós temos os ciclos. E esses ciclos são importantíssimos que vocês conheçam, porque eles envolvem períodos da vida, os setênios. Então, quando a gente fala em períodos de 7 anos, do nascimento aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, eu vou falar um pouquinho desse setênio dos 14 aos 21, que boa parte de vocês está vivendo, que começa com a puberdade, que hoje está até um pouco antecipada, tem gente que já entra na puberdade aos 11, 12 anos, que é quando, então, o organismo começa a produzir os hormônios sexuais. Então, a puberdade são as modificações físicas advindas desse processo hormonal. Então, envolve o crescimento dos seios da mulher, o crescimento de pelos no rosto, a barba, o bigode no homem. Então, aí começa um momento de muita transformação, de muitas mudanças. Em seguida, vem a adolescência, que são as adaptações psíquicas e emocionais a esse novo corpo, que é um corpo, a princípio, estranho para nós, porque ele está começando a ser esse novo corpo agora. Então, por isso que existem tantas interrogações, tantos questionamentos por parte das pessoas que estão atravessando a adolescência. E, por último, vem a juventude, que é a adaptação, então, social, que é a adaptação, então, ao coletivo, a coletividade desse novo corpo que tem uma nova mente e um novo emocional. Então, por isso, é uma época muito desafiadora, é uma época muito complexa. O autor Guimarães Rosa até ele faz uma brincadeira que ele fala assim: juventude, vírgula, tarefa para se desmentir mais tarde. Por que ele usa essa expressão, tarefa para se desmentir mais tarde? Porque a gente, na pressa de entender, na pressa de conseguir, na pressa de virar adulto, a gente acaba atropelando uma série de momentos que deveriam ser de reflexão, de observação, e a gente fica querendo encontrar o nosso espaço, encontrar o nosso papel social, e isso faz com que a gente seja, muitas vezes, afoito
nos nossos comportamentos afoitos, nas nossas buscas. Por isso a importância que a gente dá para que forças, que a gente chama de forças construtivas ou forças estruturantes, sejam estimuladas em jovens que estão nessa fase da puberdade até a juventude. E nós temos 5 principais estímulos que precisam ser dados às pessoas que estão deixando de ser crianças, se transformando em púberes e adolescentes, que são, primeiro, o estímulo às práticas dos esportes, tanto o esporte individual, como a caminhada, como uma academia, quanto os esportes coletivos, que envolvem, então, essa cooperação em grupo, que é a questão, então, do futebol, do vôlei, do basquete, esportes coletivos, onde você, então, é no meio de várias peças da engrenagem da máquina. Então, o estímulo às práticas esportivas, o estímulo às práticas artísticas, a pintura, o desenho, a modelagem, o teatro, porque é através da arte que a gente, então, vai construindo uma aproximação com o sutil, com o que não é só concreto, com o que não é só pragmático, né? O estímulo às práticas espirituais, como eu disse, né? Não necessariamente religiosidade, mas espiritualidade, né? A capacidade de ir além do que esse básico do cotidiano. As práticas altruístas, né, que vão de encontro àquele conceito das causas que eu falei, que é estimular esses jovens, estimular essas pessoas que estão nesse setênio de grandes desafios, dos 14 aos 21, a ajudar a alguém ou alguma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser uma série de coisas. Isso aí não tem uma melhor do que a outra, a gente, inclusive, vai variando. E o quinto item, essencialmente importante, são as práticas da política, entendendo que uma atitude política diante da vida quer dizer uma pessoa que tem interesse pelo que acontece no seu entorno, que tem uma vontade de ajudar o que acontece no seu entorno, não só em benefício próprio, mas no benefício da coletividade, do conjunto. O desafio de vencermos o egoísmo é um desafio da nossa essência, porque na nossa dualidade nós temos uma parte que é instintiva, que é animal, que é ligada à matéria. Essa parte ela tem a ver com basicamente o quê? Basicamente com a saciedade ou satisfação dos instintos, não é? Então, a parte instintiva animal está ligada à matéria, ela é imediatista e ela é infantil. E ela não vai amadurecer, ela é assim, do mesmo jeito que enquanto a gente vem em corpo físico, a gente não pode pensar em não respirar ou em não alimentar, a gente vai ter esse lado infantil. Esse nosso lado infantil, gente, ele é muito desafiador, por quê? Porque ele só pensa em 3 coisas básicas, que são comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum tipo de prazer para preencher momentaneamente o vazio da alma e temporariamente esquecer que tudo vai dar em morte no final, e descansar que ninguém é de ferro. Então, comer, curtir e descansar, né? E quando o nosso lado infantil não está podendo comer, curtir, descansar o quanto que gostaria, ou quando o fez em excesso, os verbos mudam e são reclamar, seguido de enrolar, e para completar não podia faltar o apelar. Então, reclamar de si mesmo, reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar de Deus, reclamar, né? Colocar o problema, o defeito no que está fora da gente e não da gente. Enrolar, que é não começar algo que a gente sabe que já deveria ter começado, ou não parar de fazer algo que a gente já sabe ou sabia que deveria ter parado, né? E o apelar, que pode ser apelar com os outros, ou apelar consigo mesmo, ou apelar com os outros e consigo mesmo. Aí eu dou uma dura em alguém durante o dia, chega de noite e penso, puxa, eu não devia ter falado daquele jeito. Primeiro eu apelo com o outro, ou com os outros, e depois, através da culpa e do arrependimento, a gente apela com a gente mesmo. Então, a nossa base egóica, infantil, autorreferencial, gente, é muito limitada. Comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. E do outro lado está o nosso lado mais sábio, o nosso lado mais evoluído, o nosso lado mais civilizado, que é o eu. Então, nós temos esse contraponto entre o ego e o eu. E eles são, então, o ponto nosso, eu diria, o nosso primeiro desafio, o nosso mais prolongado desafio e o nosso mais difícil desafio, que sou eu mesmo, a minha parte que está ligada à matéria, que tenta prevalecer
sobre a parte que está ligada a níveis espirituais mais elevados. Então, quando a gente consegue, aos poucos, desenvolver o fortalecimento da estrutura psíquica e emocional, desenvolver o fortalecimento do eu, aí o ego fica mais bem comportado, aí o ego fica com menos espaço para querer ser o comandante em chefe. Então, esse é um ponto muito importante, lembrar que todos nós temos uma tendência ao imediatismo e que isso precisa de ser neutralizado através do fortalecimento do eu. Daí a importância, quero que vocês guardem isso, porque é uma coisa muito simples, mas muito importante. Todos nós precisamos de ter duas listas na nossa vida. A lista do que eu estou precisando começar a fazer ou fazer mais, e a lista do que eu estou precisando parar de fazer ou fazer menos. Devemos colocar apenas e tão somente 2 itens em cada lista, certo? Em silêncio, não se compartilha, a lista é minha, é foro íntimo, é uma questão de mim comigo mesmo, tá certo? Aliás, não se cabe promessa, prometer para os outros, sim, a promessa é para a gente mesmo. E aí arregaçamos as mangas e vamos à luta. E ninguém me convence que eu estou enrolando quando eu estou me esforçando, assim como ninguém me convence que eu estou esforçando quando eu estou enrolando. Então, prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo é uma frase que eu gostaria que vocês tivessem muito claras aí ao longo da vida, na sua atitude, na sua postura diante da vida. Agora, eu quero falar um pouco, gente, sobre essa importância das políticas públicas, né? Hoje, a política e os políticos são vistos como algo completamente indesejável, totalmente inadequado. Na verdade, não é bem assim. O doutor Ivan fez a citação do professor Elias Murá, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante 30 anos, e que foi uma pessoa que eu convivi enquanto técnico, enquanto médico, farmacêutico e especialista em dependência química, e o vi ingressar na política depois de mais velho. O professor já tinha perto dos seus 50 anos, quando ele candidatou-se pela primeira vez, justamente porque ele via que, no fundo, quem comanda as nossas vidas são as leis, são os critérios que vêm do legislativo, tanto municipal como estadual, como nacional, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados. Então, o professor Murá, depois de muito esforçar, de muito batalhar, de muito dedicar, chegou à conclusão que ele precisava de participar politicamente. E, convivendo com ele em vários momentos em Brasília, eu vi o respeito que ele tinha, que as pessoas tinham por ele, justamente pela sua coerência, pelo seu alinhamento com o conhecimento científico, com coisas que não eram de um achismo pessoal, de uma ideologia desta ou daquela tendência, mas sim o saber, o reconhecimento das evidências como o que deve basear o nosso arcabouço legal. Então, a existência do Parlamento Jovem, com o qual eu tomei conhecimento há algum tempo atrás, inclusive pela conversa com o doutor Ivan Capdeville, para mim, algo de uma abrangência, gente, de um significado. Isso é uma semente que eu vejo como sendo algo que pode virar realmente aquela árvore mais poderosa que a gente conhece atualmente. As sequoias já estão fora do circuito, mas o Quercus robur, que é o carvalho, aquela firmeza do carvalho que vem da capacidade dele de absorver o cálcio do solo e de ter, então, aquele tamanho, aquele porte, né? Então, eu vejo o trabalho da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, junto ao Parlamento Jovem, como algo, uma semente que deve ser divulgada, ampliada, disseminada, para que a gente tenha, então, gerações futuras com mais consciência política. E a atitude política não exige que você seja candidato, que você seja filiado a partido, não necessariamente, né? Não é que isso não seja bom, isso é bom, mas às vezes a pessoa não se sente com um perfil para pedir voto, com um perfil para estar na linha de frente. Mas essa atitude política, diante da vida e diante das coisas, ela acontece no nosso cotidiano, nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações na escola, nas nossas relações com os amigos, né? Então, a atitude política envolve, antes de mais nada, o respeito ao próximo, em seguida, o aprofundamento no conhecimento, no saber, daí a importância da leitura, a importância de a gente buscar o conhecimento
verdadeiro, um conhecimento consistente, um conhecimento que é o que vai nortear a terceira coisa, que vão ser, então, as propostas de viabilização do teórico adequado. Aí é trazer do espaço aéreo para o espaço terrestre ou telúrico as coisas que a gente já conhece, na medida que a humanidade tem, calcula-se que perto de 15 mil anos de conhecimento acumulado, primeiro transmitido verbalmente, oralmente, como na situação dos indígenas brasileiros, né? Que boa parte da obra foi transmitida de geração para geração através do verbo, através da palavra, né? Então, essa questão de as propostas surgidas do Parlamento Jovem correrem dentro da Assembleia enquanto iniciativas populares, essas então são as propostas para os futuros projetos de lei que vêm, então, a partir da Comissão de Participação Popular, que vai, então, levar adiante essas propostas. E lembrando que a gente tem que ser bem objetivo, a gente tem que lembrar um termo que Jung, o grande terapeuta, criou, que é arquétipo. O arquétipo, arqueos antigo, tipo característico, é a coisa da essência. E é isso que a política precisa trabalhar, as coisas essenciais, e não um tanto de detalhamento que deve ser trabalhado depois que o essencial está configurado. Por isso, é sempre um perigo a gente confundir ou misturar o essencial com o acessório. O acessório é complementar. Então, quando se pensa em lei, quando se pensa em propostas de projeto de lei, tem que ser algo bem objetivo. E aqui eu vou contar rapidamente um evento do qual eu participei, a primeira vez que presidi o Conselho de Política de Drogas de Minas, em 1996, quando cheguei à conclusão que o dinheiro não garante a felicidade, mas que a falta de dinheiro garante a infelicidade. Em outras palavras, não basta você ter recurso, mas você tem que ter recurso. Daí, então, levei ao governador da época a proposta da criação do FUNPREM, do Fundo Estadual de Prevenção às Drogas. E quando se fala em prevenção, aí no caso, é uma prevenção que a gente chama de prevenção integral, que envolve a prevenção primária, que é a prevenção propriamente dita, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, a prevenção secundária, que é o tratamento, as várias formas de tratamento para a dependência química, e a prevenção terciária, que é a reinserção social, que é você, então, ter uma estrutura para receber essa pessoa que passou a se submeter a um tratamento para o problema da dependência química por drogas lícitas ou ilícitas, então você recolocá-lo no mercado do estudo, recolocá-lo no mercado de trabalho. Esse Fundo Estadual de Prevenção, a lei foi sancionada em abril de 1997, e de lá para cá, vocês podem fazer a conta aí, o número de anos, a gente não conseguiu a regulamentação do fundo até hoje, né? O doutor Ivan acompanha isso conosco no Conselho, então já quero deixar aqui uma sugestão para que vocês debatam essa questão de termos um fundo específico para esses 3 níveis da dependência química: a prevenção, o tratamento, né, a fiscalização que diz respeito ao trabalho da vigilância sanitária e dos conselhos tutelares, né? A repressão que é da polícia, mas a repressão só pode ser entendida como uma repressão legítima e eficaz se ela é uma repressão não a um ou outro usuário, mas assim às grandes quadrilhas, né? Ao crime organizado. Isso envolve a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal, então temos que ter recursos, né? E essa reinserção social, que da mesma maneira que o egresso do sistema prisional precisa de ser acolhido novamente na sociedade com mecanismos de proteção. E essa é uma das funções do processo político, é justamente criar um arcabouço legal que proteja aos que precisam de mais proteção. Todo cidadão deve ser protegido pelo Estado, não protegido passando a mão na cabeça, mas protegido no sentido de ter, então, um tipo de blindagem para que não falte o básico, que não falte o mínimo. E é lógico que as classes menos favorecidas, né, as pessoas menos favorecidas têm que ser mais protegidas, não só elas, todos, mas mais protegidas. Então, esse movimento, que é o movimento da contribuição SUS, enquanto pessoas jovens, enquanto pessoas que estão com um grande vigor energético, com uma grande vitalidade, é importantíssimo, mas nós precisamos, tão importante quanto o conteúdo é a embalagem. Tão importante como o conteúdo é o continente, que é o que faz com que esse conteúdo não se perca. Então, a objetividade, o alinhamento com essas linhas essenciais
que vão ser as transformadoras, para depois buscarmos o detalhamento, depois buscarmos o mais, vamos dizer assim, o mais sutil, porque se a essência está atendida, aí a gente vai ter, então, uma sofisticação, que é, então, uma melhora dessas coisas básicas. E deixar aqui um convite para vocês, para que no próximo ano, ou no mês de março, de abril, nós temos uma reunião ordinária do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que é o CONEAD-MG, que hoje coordena o colegiado dos presidentes do país todo. Eu tenho assento como conselheiro titular no Conselho Nacional de Política sobre Drogas no Ministério da Justiça, representando os estados. Então, convidar vocês para participar. As reuniões são abertas, não temos temas sigilosos, no mês de março ou no mês de abril, porque as câmaras técnicas se reúnem com uma frequência maior, mas a reunião ordinária normalmente na terceira semana do mês. Então, vocês escolhendo a melhor data, convidá-los para participar da reunião, né? A gente faz a transmissão, passa o link para vocês verem as várias instituições. Hoje nós somos 18 organizações governamentais e 18 organizações não governamentais, e vocês vão ver, então, de um lado o pessoal da luta antimanicomial, do outro lado o pessoal das comunidades terapêuticas, tentando sempre manter o respeito pela opinião do outro, o respeito pela posição do outro, sem que isso vire uma guerra, sem que isso vire uma queda de braço, onde um dos lados tem que vencer. Nós temos pessoas que se beneficiam com tratamento ambulatorial, na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, nos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, que são centros de atenção psicossocial para álcool e drogas. Então, temos pessoas que têm perfil para tratamento ambulatorial. E temos outras pessoas que estão com as suas vidas tão bagunçadas, com as suas vidas tão desconstruídas, que nós precisamos de um tempo com essa pessoa ficando num lugar onde ela tenha a condição de fazer reflexão, onde a convivência entre os pares seja o principal instrumento de tratamento, internações voluntárias, porque as internações involuntárias só fazem sentido em hospitais quando a pessoa está correndo risco de vida ou está colocando a vida de terceiros dos outros em risco, e essas internações involuntárias têm que ser completamente bem indicadas, médica, psiquiatricamente falando, com respeito aos direitos humanos, com respeito aos direitos daquele indivíduo, mas com um isolamento temporário, para que a tentação, o desejo, a repetição não continue destruindo a vida da pessoa, da sua família, de quem convive com ela, né? Lembrando que a dependência química, então, no último raciocínio, é um adoecimento da vontade. Primeiro adoece a força de vontade, a pessoa promete para si mesma, mas não consegue cumprir. Mas depois adoece a boa vontade, a pessoa já não tem mais o desejo de sair daquela situação lamentável que ela está. E gera, inclusive, aquela música que vocês conhecem, que é uma música furada, mas que fez até sucesso na época, do que eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, que está morrendo. Então, quando a pessoa adoece profundamente na sua boa vontade, no seu desejo da melhora, os amigos, a família, a sociedade, o poder público tem que ajudar essa pessoa, porque senão ela vai tanto correr um risco sério de morte, quanto de prejudicar, de matar outras pessoas com as quais ela convive, ou até no trânsito mesmo, isso pode acontecer, nós vemos isso direto, né? Então, essa primeira etapa aí que eu queria trazer para vocês, a questão de que o vazio existencial é um desafio para todo mundo, que está em corpo físico antes de ser um desafio, é uma oportunidade, desejar que vocês, né, utilizem essa idade que vocês estão, onde os hormônios precisam de ser algo domesticados, né? Senão a gente fica só por conta dos desejos ou do imaginário sexual, e Freud usou o termo que é sublimar. Sublimar quer dizer pegar parte dessa libido genital, né, desse, que na gíria a gente chama desse tesão sexual, e canalizar também, não só, mas também para as artes, para os esportes, para o altruísmo, para as questões políticas e para as questões espirituais. Porque se a gente tenta preencher o vazio com um único alimento, seguramente que isso não vai dar certo, seguramente que a gente vai se transformar em dependente químico de qualquer que seja essa prática ou essa substância que a gente está usando excessivamente. Então, quero voltar a palavra para o Dr. Ricardo, né? Que vai estar, então, encaminhando nossa próxima sequência. Muito obrigado pela atenção. Muito bem,
Obrigado aí ao doutor Aloysio pela exposição brilhante, recheada de oportunidades para que a gente, pensando, possa ajudar os jovens na elaboração das propostas e, de fato, agregou muito em termos daquilo que a gente pretendia. Nós vamos abrir agora, então, a perguntas, e eu gostaria que aqueles que desejassem formulá-las para o doutor Aloysio, por favor, se manifestassem com o microfone, uma vez que eu estou aqui pelo celular e não consigo ver todos na tela levantando as mãos. Eu vou encaminhar já ao doutor Aloysio uma primeira pergunta, enquanto todos se articulam ou pelo chat ou se manifestando com o microfone para as novas perguntas. Quando ele fala sobre essa questão das políticas públicas, recentemente foi lançado pelo governo do Estado o Plano Mineiro para lidar com a questão das drogas. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa questão e como que isso afeta a saúde mental. Perfeito, doutor Ivan. A gente tem tentado, desde que o Conselho de Política de Drogas foi criado, o professor Murai, eu participei, porque eu era recém-formado e trabalhava como professor na Fundação Libanesa, onde tinha um trabalho sobre dependência química. O Conselho foi criado em julho de 1983, agora no último mês de julho completaram-se 38 anos do Conselho e eu tenho acompanhado o Conselho durante todo esse tempo. Então foram várias as iniciativas e a gente sempre planejou em três instâncias. Primeiro, o diagnóstico da situação do município, e a gente entende que o Estado e o país, a federação, são um conjunto de municípios, portanto, a unidade, a célula máter aí, no momento que a gente fala que a célula máter da sociedade é a família, a célula máter de qualquer iniciativa é municipal. Então, o município fazer um diagnóstico da sua situação, tanto com relação às drogas proibidas, quanto às drogas permitidas, como os calmantes, os remédios antidepressivos e os remédios para dormir, né? Então, primeiro, o diagnóstico. Segundo, um plano de metas, né? Esse plano mineiro que o doutor Ivan citou, ele foi desenvolvido ao longo desse ano de 2021, mas a primeira versão dele é de 2006. Lá atrás, a gente estava elaborando. E temos que fazer a adaptação dele às situações novas. O crack mesmo é uma situação que veio à tona 25 anos. Antes a gente não tinha nenhuma substância com as características do crack, né? Então, fizemos o primeiro plano em 2006, em 2010 fizemos a revisão, o Plano Estadual de Política sobre Drogas, e agora a Subsecretaria de Política sobre Drogas, através da secretária Soraya Romina, coordenou, o Conselho participou junto, elaborando, então, as novas demandas, as novas necessidades. Então, qualquer bom projeto envolve a questão do diagnóstico, a questão das propostas terapêuticas, vamos dizer assim, propostas de melhora, e o financiamento. E aí vem a questão da importância do dinheiro e de a gente ter um fundo estadual que possa contemplar essas 5 áreas, que são prevenção, fiscalização, tratamento, repressão e reinserção social. Então, agora o plano, no ano que vem, no início do ano, vai vir à tona, vai ser divulgado, foi submetido à consulta pública popular e vai estar coincidindo também com o novo Plano Nacional de Política sobre Drogas, que o CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, discutiu, debateu, colocou em consulta pública popular, que foi encerrada agora no dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, na verdade, com uma audiência pública semipresencial com a parte dos participantes no Ministério da Justiça e os outros conectados via internet. Então, está um momento importante para termos, então, esse norteamento. Desde longa data, nós sabemos que ninguém encontra o que não está procurando. Quer dizer, se a gente não estabelece claramente as metas, se a gente não estabelece claramente os instrumentos, as ferramentas e a forma de viabilizar, a gente fica só teorizando e isso não resolve a situação prática, está exigindo atitudes concretas, positivas e transformadoras.
Bom, eu vou passar a palavra, enquanto aguardamos as perguntas, para a nossa gerente aqui da área de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, a Leandra Oliveira, que tem coordenado o PJ já ao longo dos últimos anos e agora, devido ao excelente trabalho, assume outras funções também na nossa escola. Então, eu gostaria dos seus comentários. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Mas apenas para complementar essa última fala, antes de repassar aqui para a Leandra, doutor Luiz, eu gostaria de um exemplo dessa questão quando o senhor fala de partir para a prática. Por exemplo, talvez a questão dos leilões de carros e bens apreendidos de traficantes. Como que isso foi resolvido, por exemplo, com a intermediação dos conselhos e do que o senhor faz parte? Quer dizer, qual foi a proposta concreta que redundou numa agilização? Porque há poucos anos a gente viu os carros apodrecendo em pátios e perdiam completamente o valor. Então, como que a legislação veio a interferir nessa questão? Como que ações concretas foram criadas nesse particular? O Alexandre está com a mão levantada, eu vou passar primeiro para a Leandra e logo depois para o Alexandre, depois que o doutor Luísio fizer esses comentários. Boa tarde, obrigada, Ivan. Só para cumprimentá-los aí, cumprimentar o doutor Luiz, agradecê-lo pela presença que com essa exposição que muito colabora com a temática que a gente está trabalhando esse ano, né, pessoal? Uma temática sensível e que tem nos inquietado, né, na nossa preocupação com o trato, assim, o cuidado em discutir saúde mental dos jovens, especialmente focando não no adoecimento, mas nas possibilidades, inclusive, de prevenção, né? Especialmente prevenção. Então, a gente vê nessa exposição uma oportunidade muito rica, doutor Luiz, para refletir e construindo ideias sobre isso. Tá? Agradeço muito a presença, cumprimento aí todo mundo da turma de hoje. E já queria emendar assim, com uma questão também, né? Como eu falei, assim, a gente tem pensado, doutor Luiz, nesse movimento de lidar com essa temática de uma forma assim, não que de uma forma que as oficinas, os momentos que os coordenadores estarão com os jovens não sejam um consultório, um divã, mas que a gente possa trazer, né, a discussão à tona com eles e pensar isso à luz de políticas públicas e à luz de prevenção. Assim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco assim, de como que a gente, os pontos de atenção que a gente pode ter em mente em relação a isso para conseguir caminhar com esse foco que eu mencionei. Obrigada. Vamos ouvir a resposta do doutor Luiz, em seguida eu passo para o Alexandre, mas eu quero fazer um alerta aqui, que algumas pessoas estão com seu microfone aberto, e isso está interferindo um pouco no nosso áudio. Eu estou aqui no celular, eu não consigo desativar o microfone, mas alguém da equipe técnica, se puder clicar no nome da pessoa e colocar lá em emudecer, eu agradeceria, porque às vezes a pessoa nem está percebendo que o microfone ficou ligado. Então, vamos à resposta do doutor Luiz às questões da Leandra, logo depois o Alexandre e, na sequência, a Edelvais, da Câmara de Belo Horizonte. Olha, então, Ivan, vou falar um pouquinho rápido sobre a questão dos leilões. E o FUNCAB, o Fundo de Combate às Drogas, foi criado em 1996 e hoje ele tem o nome de Fundo Nacional de Drogas, FUNAD. E a gente esbarrou nessa época com um problema sério, um problema jurídico, que era o seguinte: os bens do traficante só poderiam ser leiloados ou só poderiam ser doados em regime de fiel depositário quando a sentença tivesse transitado e julgada, que é a expressão jurídica para dizer já passou por todos os níveis do judiciário, inclusive pelo Supremo. E aí a gente vê o quanto que determinados critérios que vêm das leis, ao invés de ajudar, atrapalham, porque muitas vezes o processo era tão demorado que ele tramitava tão lentamente que a pessoa, como vocês veem aí em diversas situações, o processo é extinto por decurso de prazo.
Então, os bens, o doutor Ivan falou, né, dos carros estragando em pátio e sendo depenados, né? Isso foi aí uma coisa complexa. A primeira vez que nós conseguimos fazer um leilão aqui em Minas, que foi nos anos 1997, os veículos não valiam praticamente nada, mas nós conseguimos esvaziar os pátios e, depois de muito esforço junto ao judiciário e muito esforço junto aos legislativos, a gente conseguiu que, em 2019, se estabelecesse um novo critério, que é que, imediato que a pessoa é flagrada traficando, que aqueles bens advindos do tráfico, utilizados para praticar o tráfico, eles são valorizados do ponto de vista de se fazer, então, uma análise de mercado para o valor, então eles são precificados, né? Esse dinheiro obtido com a venda deles é depositado numa conta individual para esse suposto ainda não condenado traficante, e depois, se a pessoa foi inocentada, ela recebe os valores corrigidos. Então, já não temos mais essa morosidade, essa demora para fazer os leilões. O senão é que nos trâmites burocráticos, administrativos, jurídicos, tem acontecido que o dinheiro, ao invés de ficar uma parte já para o Estado que fez o leilão, os leilões, vai para o Ministério da Justiça, e eles juntaram o Fundo Nacional Penitenciário com o Fundo Nacional de Política de Droga. Então, nós estamos com o imbróglio aí, estamos com mais uma pedra no sapato aí para resolver, porque no ano de 2021, todo o dinheiro que Minas produziu com os leilões, coordenado pela Secretaria de Defesa Social, acaba que não veio para Minas nada, nenhum tostão veio ainda, né? Com todo o esforço da doutora Fabiane, que é até conselheira nossa representando a Defesa Social, o dinheiro vai para Brasília e depois, na hora de voltar, a gente tem esse problema. Mas na área da dependência química, eu brinco de falar que tem tanta má energia, tem tanto urucubaca, que um tanto de trem que já era para estar dando certo e está funcionando, parece que vem um capitinho ali e atrapalha. Mas a resiliência, né, um tempo está muito na moda, que é a questão de você continuar insistindo, continuar batalhando, e eu sou testemunho, várias das coisas que a gente esforçou, hoje é uma realidade, né? Inclusive no que diz respeito, aí vou complementar o raciocínio sobre a colocação da Leandra, que é uma participação comunitária, porque questões tão complexas como a dependência química não tem que se basear só em opinião de especialista, não, né? Por quê? Porque o especialista tem uma visão que é meritória, que é acrescentante, mas muitas vezes é da opinião de quem não é um especialista na área que vem as ideias mais criativas, que vem as ideias mais inovadoras, e, portanto, as oficinas de debate, as oficinas elas não devem começar no vazio, no vago, no ar, o que você acha, o que cada um acha. Tem que ter os textos básicos, por isso elogiei e continuo elogiando o material, né, o material que está à disposição de vocês para as discussões, as citações bibliográficas, os vários vídeos que estão citados, os vários textos, para daí, então, em cima de um texto, em cima de um vídeo, de colocações feitas por alguém que trabalha na área, que já tem um arquétipo da estrutura da questão, aí fazer os debates, né? Porque muitas vezes essas rodas de conversa, assim, o que você acha? E a pessoa fala da sua experiência pessoal, de como é que foi a sua convivência com uma situação relativa à dependência química, com as drogas em geral, e isso acaba fazendo uma demora muito grande e uma diminuição na efetividade, uma diminuição na resolutividade dos debates. Então, eu acho, Leandro, que realmente nós precisamos abrir essas rodas de conversa, mas sempre em cima de textos, em cima de vídeos que já tenham a estrutura arquetípica para a gente trabalhar em cima dela, né? Então, quando eu falo de arquétipo, o arquétipo de uma casa, o que é, gente? Telhado, paredes, portas e janelas. É o básico. E aí você vai trabalhar se a janela vai ser oval, redonda ou quadrada, você vai trabalhar se a porta vai ser de madeira, de metal ou de vidro. Então, essa sofisticação, quando eu falo em sofisticação, tem nada a ver com mitideza, tem a ver com aperfeiçoamento, né? É que vai ser feita, mas em cima de algo que já está baseado na realidade da vivência de quem trabalha na área há mais tempo, para não ficar tudo começando do zero. Professor Alexandre, da PUC, por favor, fique à vontade. Em seguida, Edelweiss. E aí o doutor Luiz responde às duas questões formuladas em conjunto.
Doutora Luiz, na verdade, não é uma pergunta propriamente, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais a respeito de uma temática que o senhor mencionou, passou por ela, gostaria de ouvi-lo um pouco mais a respeito, né? A partir da sua fala, a gente compreende que trabalhar a saúde mental, a nossa própria saúde mental ou a de outras pessoas, implica uma certa introspecção, né? Ou seja, uma capacidade de parar em algum momento e pensar, né, sobre a própria vida, as condições de vida, não é? Refletir se essas condições, as escolhas que estão sendo feitas, de fato atendem, são aquilo que o indivíduo esperava, desejava, pensar o contexto, não é? Se deixar menos levar pelo entorno e pensar um pouco, tomar as rédeas da própria vida nas mãos e tentar construir, né, uma vida melhor para cada um. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais essa ideia a partir da perspectiva que a gente tem hoje, né, de uma vida contemporânea cada vez mais atribulada, essa perspectiva, essa pressão do consumo. Sobre os jovens, o consumo é uma força muito incisiva e muito forte. Na universidade, a gente tem jovens aprendizes, né, que são jovens de classes mais pobres, que vou usar a expressão que o senhor usou, né, o grande tesão deles é falar sobre carro e sobre tênis, e sobre celular. Então, eles guardam dinheiro da bolsa e guardam e parcelam nas Casas Bahia em 12 vezes o telefone, e aquilo vira o grande projeto daquele ano. Enfim, isso é um elemento da identidade e tal. Então, assim, o contexto contemporâneo é um contexto muito difícil, né? Porque é uma lógica de organização social que vai nos empurrando, né, para muito trabalho, pouco tempo de autocuidado, muito consumo, antigamente se falava da sociedade do espetáculo, né? Muita imagem, pouco conteúdo. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito disso, porque a apresentação do senhor passou por esses temas, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Tá bem, Alexandre. O que acontece? Você usou uma expressão que é muito, vou dizer, muito desejada pela medicina antroposófica, assim, tomar as rédeas da vida nas próprias mãos, né? E eu digo que a consciência e o livre-arbítrio, que tem como sinônimos a noção e a intenção, são a grande dádiva que o plano espiritual nos deu. Porque, através da consciência do livre-arbítrio, através da noção e da intenção, através da coerência e do esforço, né? Isso que eu falei do prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo, a gente pode intervir no próprio destino e deixar de sermos, então, Alexandre, meros atores que cumprem um papel que já está estabelecido pela sociedade e sermos também autores do script e intervirmos, né, na nossa história de vida, né? Então, nós temos feito, eu falei, os alimentos que são alimentos exógenos, que vêm de fora, e os alimentos endógenos, que vêm de dentro. Daí a importância do esforço. Eu vejo o esforço como sendo assim um fator de transformação de alta significância. Quer dizer, a pessoa que se esforça, ela não tem a necessidade de receber tantas confirmações, tantos elogios que vêm de fora, porque ela vai construindo o seu amor próprio, ela vai construindo sua autoestima, ela vai construindo o orgulho sem mitideza, porque orgulho não é mitidez, orgulho é alegria de ser quem se é, porque você está construindo em si uma pessoa melhor e, obviamente, contribuindo para um global, para um mundo melhor, né? Me lembro muito da premissa que foi o tema da Eco 92, que foi a primeira das COPs, dessas conferências ambientais que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o tema, onde o lema era pensar globalmente, agir localmente, né? Então, pensar no todo, mas agir onde você está, né? Então, essa questão do consumismo são os alimentos externos. Quer dizer, se a pessoa não se alimenta bem da comida de sal, ela fica afim no doce, né? Porque o estômago ainda está vazio, ela não se alimentou bem. Então, nós temos duas fontes de autoestima e de amor próprio, que são o sucesso e a fama, que envolve as compras, o reconhecimento pelos outros, pela sociedade, ou então esse sentimento interno de coerência e esforço. A coerência, então, que é o alinhamento com os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais, os valores de esforço,
e os valores de razoabilidade. Alexandre, eu vejo como sendo 5 valores. A gente trabalhando com esses valores das crianças, as crianças introjetando, interiorizando essa questão que vai além da materialidade da vida, não podemos deixar a materialidade de lado, mas não podemos ficar só em função dela. Porque, feito eu disse, quanto mais a gente compra, mais a gente quer comprar, quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter, né? Então, é um erro de estratégia. Só que isso tem que ser trabalhado na primeira infância, porque quando o adolescente recebe aquele banho de hormônio, quando ele recebe aquele input, quando ele recebe aquela onda de materialidade que está ligada à sexualidade, é difícil fazer uma mudança, um turning point, uma mudança de percepção, a gente chama de mudança de atitude diante da vida, que é quando a gente continua sendo quem a gente é, mas com um posicionamento, com uma postura, com um modus operandi que é mais amplo do que só o egoísmo do si mesmo. Então, eu vejo o egoísmo como essa falta de evolução, de desenvolvimento civilizatório, e a civilização, quem traz isso, nenhuma criança nasce com isso, a gente nasce com os instintos, mas a gente não nasce com esse aperfeiçoamento, com essa sofisticação dos valores éticos, morais, espirituais, de esforço e de razoabilidade. Só explicando rapidinho aqui, o valor de razoabilidade é o seguinte, gente, quando vocês forem fazer uma escolha, quando vocês forem fazer uma opção da vida, tem que levar em consideração os seus sentimentos, a sua emoção, tem que levar em consideração a sua intuição, que é visceral. A intuição não é emocional, ela é das vísceras, ela é uma coisa do inconsciente, mas decidir com a razão. Então, leva-se em conta o sentimento, leva-se em conta a intuição, mas decidir com a razão que faz, então, essa definição do que é mais adequado, entendendo que a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre o certo e o errado, é exatamente a diferença entre o adequado e o inadequado, portanto, isso varia, isso daí não é sempre a mesma coisa, tá? Então, do ponto de vista prático, aí te agradeço, Alexandre, porque é um ponto mesmo, assim, de fundamental importância, aí tem uma keynote aí fundamental. Edelweiss? Bom, eu queria comentar que quando a gente conversou com os nossos alunos sobre esse tema, e ouvindo o senhor falar sobre os alimentos, né, interno e externo, eu percebi que houve uma fragilidade no alimento interno e um excesso do alimento externo com a pandemia. Com o isolamento social, os meninos se sentiram muito ansiosos e muito deprimidos, porque eles perderam o contato físico uns com os outros, né? Então, o que eles mais comentaram foi exatamente isso. Então, eu acho que a gente vai ter que conversar muito sobre isso, sobre a ansiedade que isso causou neles, sabe? Eu acho que esse foi um tema, assim, muito relevante. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque o que eu percebi neles foi o retrocesso que eles tiveram na escola e o medo do que, porque eles tipo, viveram eles foram para dentro do quarto deles e viveram um enclausuramento e muito sair disso. E um medo muito grande do futuro, do Enem, e a gente vai trabalhar exatamente com esses alunos do ensino médio. Então, tem relação com o trabalho, com a escola, entendeu? E é isso que eu queria ouvir. Perfeito. O ser humano é um ser gregário por natureza. Nós somos animais de bando. E teoriza-se que a gente, desde sempre, precisou de estar em grupo, porque o filhote do ser humano é o filhote que mais tempo demora para ter autonomia, né? Você pega um passarinho, você pega um cachorrinho, pega um porquinho da Índia, o bichinho nasce, dali a pouco já está esperto, dali a pouco já está se virando para conseguir alimento e etc. Nós não, nós precisamos dessa proteção social. E como a gente não tinha tido, na última, vamos dizer assim, no último século,
um desafio dessa natureza e um desafio, então, com uma peculiaridade que é a consciência coletiva do desafio que foi mundial, que tem sido mundial. Né? Então, o instinto de preservação da espécie, né, mas não havia sido chamado à tona, não tinha vindo à tona, porque não havia tanta comunicação. Na época da febre espanhola, da gripe espanhola, calcula-se que perto de 1/3 da humanidade perdeu a vida. Isso corresponderia hoje a 2 bilhões e não sei quantos milhões de seres humanos. Mas não havia comunicação, não haviam as notícias. Então, a informação, ela tem o seu lado brilhante, que é de nos informar, de nos dar elementos para raciocinar, elementos para elaborar as buscas de soluções, mas é um bombardeio terrível, porque daí a gente fica sabendo de muita coisa que interessa e de muita coisa que não interessa. Então, a humanidade entrou num alerta vermelho de uma hora para outra, porque foi tudo muito rápido, e é o que faz com que hoje a Europa volte a ter problemas, uma série de países voltem a ter problemas, porque depois do aperto, a gente imaginava que as pessoas fossem ficar mais conscientes, valorizando mais a vida, valorizando mais a interação social, a integração com os familiares, com os amigos, com os colegas, né? Mas o que a gente vê em uma série de lugares é como se fosse uma ressaca, né? Já que eu fiquei tanto tempo sem poder conviver socialmente, agora eu quero conviver ao máximo, né? E eu quero, na maior rapidez possível, voltar a uma vida normal. E este é o nosso grande desafio. As pessoas que se recusam a tomar vacina por motivos vários, dificilmente um argumento razoável, mas tem lá os seus motivos, medo de adoecer ou medo de ter alguma consequência da vacina, mas a pessoa que não se vacina, ela se transforma num quartel de Covid, num quartel de bactérias, vírus e fungos, não é? Então, eu tenho discutido muito isso, porque eu fico meio até revoltado quando se invoca o direito do indivíduo sobrepondo-se ao direito da coletividade, né? Eu não consigo aceitar que o direito de um possa prevalecer sobre o direito de vários. E os jovens, então, foram mais sobrecarregados, assim como os idosos, porque muito do nosso preenchimento do vazio vem dessa interação, vem dessa troca de energia, vem dessa troca das auras, né? Então, a sensação de solidão, a sensação de abandono, a sensação de não ter a sua trupe, o seu grupo, a sua turma, isso daí foi uma coisa completamente avassaladora. E perceber a questão da finitude, né, mas a questão de que a vida não é eterna, que nós não somos eternos, isso daí para o nosso pouco preparo cultural, principalmente nós ocidentais, que não temos a menor aptidão por falar sobre doença e morte, só se pensa em doença e morte quando ela bate na nossa porta ou na nossa casa, ou entre pessoas conhecidas, e com esse processo da Covid não teve ninguém que não perdeu uma pessoa próxima, um amigo, um parente, ou mesmo os artistas, né, que não estavam exatamente na hora de morrer, que foram levados por todo um processo de demora na vacinação, por todo um processo de polêmica em cima de uma coisa que hoje a gente chama de medicina baseada em evidências, que no meu tempo de menino em Ouro Preto, a expressão era contra fatos não há argumentos, não é? Então, eu entendo que esse desafio ele pode sim amadurecer a humanidade, pode nos fazer evoluir, mas pode também nos derrubar. Aí é que entra a questão de como que nós vamos conduzir esse susto, esse aperto, esse desafio. Se nós vamos vir a ser uma humanidade mais consciente e com uma atitude mais altruísta do coletivo, ou se nós vamos continuar uma sociedade da busca do gozo, da busca do prazer em si, e que logo que as coisas dão uma melhorada, não melhoram totalmente, dão uma melhorada, já volta o mesmo patrão anterior, do já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo seja de cor. Não é? Muito bem. Como diz a nossa querida Elaine lá de Contagem, o doutor Aloysio é uma sumidade. Você tem toda razão, doutora Eliane. É uma sumidade junto com uma bondade
e junto com uma dedicação que emocionam e alegram a todos nós. Aqui nós já estamos caminhando para o nosso final, porque, embora nós gostássemos de ficar ouvindo um especialista desse gabarito por horas e horas, nós temos uma programação forte a cumprir e ainda precisamos definir vários aspectos do PJ Minas 2022. Eu quero destacar a pergunta da Maria Eduarda Galego, de Vespasiano, que pergunta onde consegue acessar os materiais. A Ludmila, de Capelinha, pergunta assim, os 5 valores são moral, ético, espiritual, razoabilidade e qual outro? E aí eu quero responder... Valores de esforço, tá? Estimular nas crianças que ser um batalhador, ser um esforçado é bom e não é coisa de otário, não, porque a nossa sociedade é muito da sombra e água fresca, né? Que é obter sem batalhar. Então, valores de esforço. Mostrar para a criança que é uma coisa importante. Não é para competir com os outros, é para competir consigo mesmo. Não buscando a perfeição. Não. Puxa o... Ivan, desliga, fecha seu microfone um pouquinho. Fone. Melhorou. Mas, então, estimular a criança a não buscar a perfeição, mas buscar o melhor de si naquele momento, né? E o esforço é uma coisa que, mesmo quando a gente, infelizmente, não consegue obter o desejado, só o esforço em si já dá uma preenchida no nosso vazio. Então, valores morais, espirituais, éticos, de esforço e de razoabilidade. Pois bem, então, respondendo aí a Maria Eduarda Galego e a própria Ludmila, quem desejar... Para o microfone, Ivan, por favor. É o seu microfone, tá? Põe no silencioso. Então, respondendo às duas, nós teremos esse material gravado, vai ser disponibilizado oportunamente na plataforma EAD e todos vão ter acesso, assim como vão ter acesso aos materiais, apresentações de slides, referências bibliográficas, o próprio documento base que foi preparado aí pela consultoria e pela PUC, estarão disponibilizados para todos nessa nossa plataforma. Pois bem, então eu vou passar agora a palavra à Leandra, para que ela, em nome da escola, agradeça a participação do doutor Aloysio e dê sequência aos nossos trabalhos. Só reforçar novamente, né, o agradecimento meu, eu acho que de todos aqui presentes, né, gente, por esse compartilhamento, pelas trocas, pelo tanto que a gente aprendeu com a exposição. Doutora Aloysio, muito obrigada. Com certeza esse material vai ficar aqui gravado e nós vamos poder disponibilizá-los para outros 100 coordenadores, porque hoje nós estamos na 3ª turma, doutor Aloysio, então a gente teve que dividir um pouco aí a agenda dos expositores, mas nós teremos aí outros 100 coordenadores e mais alguns, né, no mínimo, acompanhando e tendo acesso a essa exposição que foi tão valiosa. Muito obrigada, esteja conosco aí, sempre que for possível para a gente vai ser um prazer. Então, quero agradecer a todos e quero despedir de vocês, não vou gastar mais do que 2 minutos, citando 2 O microfone fechou, doutor. Vamos lá, então. E por que eu quero citar esses 2 poemas? Porque eles são completamente antagônicos. E, de um lado, ele fala dessa angústia, né, desse vazio existencial e não vê solução, e no outro ele fala da situação que é a possibilidade de solução, que é uma percepção espiritual. Então, no texto onde ele está angustiado, ele fala assim, essa velha angústia, essa angústia que, na verdade, eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vasilha. Mal sei como conduzir-me na vida com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não,
É esse estar entre, este quase, esse pode ser que, isto. O internado no manicômio é ao menos alguém. Eu não. Sou internado no manicômio sem o manicômio. Ele termina dizendo, estou doido a frio, estou lúcido e louco. Num outro momento, com uma outra química cerebral, com outro astral, ele usa o verbo viajar no duplo sentido. Viajar fisicamente e viajar no imaginário. Ele fala assim, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda a realidade é um excesso. Chega a ser uma violência. Mais parece, olha o que ele fala da realidade, gente, mais parece uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas, que são as psiquias humanas no seu acordo de sentidos. E ele termina dizendo, quanto mais eu sinta, como várias pessoas ao mesmo tempo, mais análogo, mais semelhante serei a Deus, seja ele quem for. E seja ele quem for, com certeza que é tudo. E fora dele é só ele. E tudo para ele é pouco. Eu acho interessante que eu falei, seja ele quem for, né? Quer dizer, ele não tem uma identidade com esse ou aquele aspecto de Deus. Assim, ele fala do Criador, de algo que está muito além da nossa capacidade de compreensão, que, portanto, cabe a nós a humildade, a aceitação e o agradecimento a essa oportunidade de estarmos ouvindo, entendendo, trocando as energias. E é isso, é online, né? Até as coisas amainarem, o online tem que substituir o presencial. A gente tem que sentir um calor, mesmo que venha através de tecnologia fria, mas que preenche demais o vazio. Eu estou sem atender consulta presencial desde março do ano passado, e como tem funcionado bem? Se você me perguntar se eu aceitaria fazer isso antes da pandemia, eu falo, claro que não, mas eu preciso estar em frente à pessoa. Hoje eu vejo que não é só assim. Então, felicidade, sucesso para vocês todos. Tá? Deus proteja esse final de ano e um ótimo 2022, com bastante consciência, bastante lucidez e bastante alegria para todos vocês. Obrigado, doutor Luísio. Nós vamos dar sequência aqui à nossa programação. O senhor esteja à vontade, se quiser permanecer e acompanhar, esteja à vontade. Nós vamos